Gente, bom ver vocês aqui. Que bom nós podermos estar na casa do Senhor e louvar ao Senhor pelo louvar o santo nome do Senhor. Louva a Deus pela vida desses meninos aqui do louvor que nos conduzem à adoração. Que Deus possa continuar abençoando. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, como falou ao meu através desse louvor. E que agora, nessa hora, você possa abrir o seu coração para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Vamos orar? Pai Celestial, bendizemos ao Senhor. Meu Deus, nós já oramos aqui, entregando ao Senhor esse louvor. Meu Deus, mas nós não cansamos, Senhor, de adorar o Senhor, que foi para isso que nós fomos criados. Pai Celestial, fala conosco através da Tua palavra, que seja uma palavra de despertamento aos nossos corações, nas nossas vidas, é que oramos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Eu vou estar compartilhando com vocês no livro de Lucas, capítulo 14. Nós leremos dos versículos 25 a 27 e logo depois nós pularemos para o 33. Lucas 14, a partir do 25. Diz assim, preste atenção, ou leia aí na sua Bíblia, seja no celular, ou a Bíblia de papel mesmo. Ora, ia com ele uma grande multidão. O que ia com ele? Uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Aí nós vamos lá no 33. E assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Hoje, conforme nós anunciamos, a gente vai falar sobre o chamado. E foi uma pergunta que eu fiz. Você sabe qual que é o seu chamado? E não é surpresa que todos nós temos o mesmo chamado. Jesus nos chamou. Vem me seguir, segue-me. E nós temos visto, eu tenho tido o privilégio de acompanhar já uma geração inteira, né? E tenho visto muita diferença entre os que serviam ao Senhor há 30 anos atrás e os que servem hoje, os que se dizem que estão seguindo a Jesus, mas na realidade estão perto de Jesus. Tem uma diferença muito grande, né? Eu gosto muito daquele versículo que Jesus fala assim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará, será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Mas tem gente que chega perto da porta, beija a porta, alisa a porta, joelho no pé da porta, mas não entra pela porta. Então tem pessoas que estão assim, perto de Jesus. E essa semana eu encontrei um vídeo, e é um homem muito conhecido. Esse homem, ele é um historiador, né, da Bíblia, ele conhece profundamente a Bíblia e ele trouxe algumas características de cristãos de um tempo atrás e os cristãos dos tempos de hoje. Nós vamos estar assistindo agora, dá para ser? Esse vídeo. Como é que era o formato de uma conversão do passado de um crente? Vamos falar de 40, 50 anos atrás. O sujeito primeiro conhecia a mensagem, se convertia, ele ouviu uma pregação à la Billy Graham. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Ele era batizado. Se ele fosse batizado numa igreja que batiza por imersão ou por aspersão, não importa. O batismo era, eu, como ministro do Evangelho, te batizo para a remissão dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Aí ele passava por um período de desassocialização. Por quê? Se toda sexta-feira à noite ele ia para o bar tomar uma cerveja com os colegas e jogar sinuca, agora ele não vai mais para o bar. Ele vai para a igreja. E esses colegas do bar falavam assim, o Zé agora é crente. Ridicularizavam. Ele mudava o jeito de vestir, que agora ele começava a botar um terno, que ele nunca botou terno para ir para a igreja. Ele mudava o jeito de vestir, a mulher dele mudava o jeito de vestir. Aí ele perde esses amigos. Ele vai para a igreja. A linguagem dele muda e ele começa a ser reassocializado na igreja. Aí a filha dele agora começa a namorar um menino da igreja. Ele mudou.
O processo hoje é diferente. Nós temos um evangelho hoje que é um evangelho de serviço. O mercado descobriu um nicho a ser conquistado, que é o cristão consumidor. Então você cria uma mega church, não há mais a pregação sobre pecado. Aí o crente de hoje, ele quer ser cada vez menos sectário, menos minoria, menos incomodado. Ele quer uma religião mais personalizada, com um culto que o atraia, um culto coach, um culto que fala mais de autoajuda e não mais de pecado. Então esse crente de hoje está assustado com esse Deus da Bíblia. E ele mal interpreta a palavra Deus é amor, e entende que Deus é amor, ele lê Deus é amor na linguagem de hoje. O que é ser amor hoje? Amor hoje é não proibir. Amor hoje é o amor que algumas emissoras de TV colocam nas novelas, nos seriados. É um amor que você não quer ter problemas sociais, você não quer mudar o seu jeito de vestir porque você virou crente. Então hoje acabou aquela época do cabelão, para mencionar os pentecostais, que você sabia a diferença de uma mulher crente da não crente. Hoje não, a pessoa se torna crente e continua vestindo do mesmo jeito. E esse evangelho conservador é considerado fora de moda, ridículo. Hoje, se você faz uma fala um pouco mais dura sobre a sexualidade, você é homofóbico, você é antiquado. E é essa sociedade de hoje que pressiona nós pregadores a fazer perguntas ao texto bíblico. Mas se Deus é amor, por que ele destrói? Porque o pai hoje que é amor é aquele pai que, quando o filho bate o carro drogado e mata uma pessoa, ele vai lá, paga a fiança e tira o menino da cadeia. A ideia que nós temos de amor hoje é uma ideia distorcida. Então, antes de eu questionar por que um Deus de amor fez o que ele fez, eu tenho que perguntar o que realmente é amor. Será que amor é isso que nós, na nossa geração pós-moderna, estamos entendendo como amor? Lembre-se, você que está em casa, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas segundo Apocalipse, capítulo 6, existe a ira do Cordeiro. Deus também pode irar. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas Deus não é um pai pós-moderno que vai tirar você da cadeia depois de tudo que você fez. Não. Ele vai deixar você lá, se você quiser. Eu posso contar uma parábola rápida? Mas é claro. Jesus contava parábolas, né? Dizem que uma vez um homem, na época do faroeste, cometeu um crime. E esse rapaz foi preso. Mas as pessoas da cidade ficaram com dó dele e escreveram para o governador, implorando o perdão daquele rapaz para ele não ser morto, enforcado. O governador falou: acho que eu vou perdoar esse rapaz, mas eu quero conhecê-lo primeiro. O governador se disfarçou de pastor, colocou o clérigman de pastor aqui, colocou a carta do perdão dentro de uma Bíblia e chegou na cadeia e falou assim: jovem, eu tenho algo para você aqui. E ele começou a cuspir: não quero saber de você, sai daqui, senão eu vou bater em você. Calma, meu jovem, eu tenho algo importante para você aqui dentro. Não quero saber. Cuspia, jogava coisas no pastor, que na verdade era o governador disfarçado. E o governador teve que ir embora, até por sua segurança própria. Quando ele saiu, o carcereiro chegou para aquele rapaz e falou assim: você é burro. Por quê? Aquele pastor que veio aqui não era um pastor, era o governador disfarçado. E dentro daquela Bíblia estava sua carta de perdão. No dia do julgamento, irmão Weber, deram as palavras para aquele homem no cadafalso da forca. E ele falou: eu quero dizer algo, principalmente para os mais jovens. Eu serei morto daqui a poucos minutos, mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Uau! Você que está em casa, ninguém vai para o fogo de enxofre por causa dos pecados que cometeram. Ninguém. Porque se eu falar que as pessoas vão para o lago de fogo por causa do pecado, eu estou colocando na obra um poder que ela não tem. A obra não salva, mas a obra também não perde. O que faz a pessoa se perder não é o pecado que ela cometeu, foi a graça que ele recusou. Agora entenda uma coisa: qualquer ensino sobre salvação que não transforme a sua vida, que não mostre que Deus ama, mas ele também se ira, esse não é um ensino bíblico. Dietrich Bonhoeffer falava do mito da graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Então, essa é a coisa. Então, quando você lidar com o Deus do Antigo Testamento, que parece duro demais, pergunte: será que é Deus que é duro demais? Ou a educação de hoje que é demasiadamente frouxa? Uau! Essa é forte. E nós vimos aí, Jesus logo, quando ele falou sobre isso, quem quiser vir após mim,
Porque nós recebemos o chamado de Jesus, mas não foi para servi-lo de qualquer maneira. Né? Nós vimos aí esse vídeo que nos fala sobre a importância de servirmos o Senhor de maneira que quem olhar para nós nos veja totalmente transformado do que nós éramos antes. Porque a presença de Jesus na nossa vida, ela nos transforma. Antes o preço do discipulado, porque nós temos o chamado para sermos discípulos de Jesus. Antes de Jesus falar sobre o preço do discipulado, ele antes já tinha contado a parábola da grande festa que o moço chamou, convidou várias pessoas para ir à sua festa. E eles saíram dando desculpa, eu não posso agora porque eu estou casando, eu não posso agora porque eu tenho algum negócio. Né? Essa aqui é a parábola da grande ceia, que alguns rejeitam a Jesus por causa do trabalho ou por causa da família. E a respeito da família, Jesus diz aqui, é muito interessante, Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, amar mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, mulher, filhos, não pode vir após mim, não pode ser os meus discípulos. Jesus chega ao extremo de dizer que o amor à própria vida não pode ficar acima do amor dele. E olha, eu quero dizer, o discurso de Jesus não mudou. Lá, aqui, vou ler de novo, no versículo 26. Jesus diz que quem amar a sua própria vida não pode ser o meu discípulo. Olha que coisa séria. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. E no vídeo o homem disse, né? Nós temos a graça, mas não foi de graça, foi pago um alto preço. Jesus nos chama. Nós temos o chamado. E olha, pense bem no que ele diz aqui. Quem teria direito de exigir tal coisa? Quem teria? Gente, olha só. Alguém chegar para você... Você tem que me amar mais do que você ama a sua família. Você tem que me amar mais do que você ama a você mesmo. Quem que poderia ter direito de exigir tal coisa? Quem? Quem poderia dizer que ninguém poderia ser mais amado do que ele? Eu sou o mais amado. Pense em você ouvindo esse discurso há 2000 anos atrás. Por isso muitos perseguiam Jesus. Quem poderia esperar que você amasse mais a ele do que a sua própria vida? A sua própria vida. Eu achei muito interessante quando esse homem no vídeo fala que Deus tem mais interesse em nos salvar do que uma mãe tem interesse de salvar um filho que está no meio do fogo. Nós podemos ver que na história há muitos ditadores, já houveram muitos ditadores, que exigiram isso dos seus seguidores. Nós já vimos muitas pessoas entregar sua vida em amor a homens, a pessoas, a chegar no extremo de se sacrificar por essas pessoas. Né? Mas essas pessoas foram esquecidas, elas estão na história, mas foram esquecidas. Somente uma pessoa poderia, de fato, de direito, de pedir tal coisa, senão o próprio Criador, senão o próprio Senhor, aquele que criou todas as coisas. Porque Jesus não é nada menos do que o Criador e mantenedor de todas as coisas. Lá em João capítulo 1, fala que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, ele realmente pode pedir isso de nós. Você quer vir após mim? Você quer vir após mim? É interessante que havia uma multidão ali. E Jesus olha para aquela multidão e dá essa cartada. Hoje nós temos uma multidão que segue Jesus. Mas realmente estão interessados em ser discípulos do Senhor? Estão realmente interessados de atender o chamado de Jesus?
Quando nós pensamos em milhões de pessoas que foram martirizados por causa do amor de Jesus, da sua fé, nós entendemos o que significa amar mais a Ele do que sua própria vida. Nós sabemos que muitos cristãos já foram sacrificados de várias formas cruéis. Mas tem uma que me impressiona muito. Nero, quando ele incendiou Roma, ele fazia dos cristãos a sua própria tocha. Jogava óleo quente neles e acendia. Nem nessa ameaça, sob essa ameaça, aqueles homens, eles não negaram Jesus. Eles não negaram a Jesus. Não tinha nada que fizesse aqueles homens e aquelas mulheres e aquelas crianças negarem a Jesus. E hoje nós temos visto, né, as pessoas por tão pouco, hoje trocar Jesus, dizer não a Jesus. Então são aqueles que muitas vezes estão andando perto de Jesus. Mas nós não fomos chamados para andar perto do Senhor. Nós fomos chamados para sermos discípulos do Senhor. Afinal, Ele nos amou mais do que a si mesmo. Jesus nos amou mais do que a si mesmo. Como sacrifício vivo, Ele assumiu a nossa culpa naquela cruz. Eu acho tão... Eu não sei vocês, mas me dói tanto quando a Bíblia fala, quando eu leio que ele falou assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E nós sabemos que houve isso, que naquele momento Jesus ele se fez pecado em nosso lugar. E por causa disso, o nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. E ele sentiu ali a separação dele de Deus naquele momento que ele se fez pecado. E ele diz no versículo 27, olha, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser o meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz. Ontem mesmo eu estava vendo, estava passando alguma coisa sobre o cinema brasileiro, a Cinemateca, que ontem teve um negócio que o governo federal foi lá e assumiu a Cinemateca e passou uma parte do filme O Pagador de Promessa. Foi um dos filmes brasileiros que mais fizeram sucesso, que mais fez sucesso, foi esse filme, O Pagador de Promessa. E esse pagador de promessa, ele faz uma cruz enorme e sai de longe da sua cidade e chega até uma igreja e queria entrar dentro da igreja carregando aquela cruz. E o padre, na época, não deixa aquele homem entrar carregando a sua cruz. Mas quando Jesus fala sobre aquele que quer vir após mim, carregue a sua cruz e siga-me, não tem nada a ver com esse tipo de sacrifício. Você pegar a sua cruz, como esse homem fez, e sair andando para pagar uma promessa ou para receber uma bênção, porque com o Senhor Jesus não se barganha nada. Nada se barganha. Né? Mas há quem interprete, ainda assim, há quem interprete que carregar a sua própria cruz, essa é uma cruz que eu tenho que levar, às vezes referindo a uma pessoa, referindo a uma enfermidade, referindo a um problema, né? Isso aqui é o sofrimento que eu tenho, isso aqui eu estou pagando meus pecados. Eu acho que vocês já ouviram essa expressão, alguém dizer assim, eu estou pagando o meu pecado. Mas preste atenção, o único sofrimento que pode nos purificar é o sofrimento de Jesus na cruz em nosso lugar. O único sofrimento. Por isso que Jesus fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus morreu ali depois de ter sido feito pecado em nosso lugar. Então, meus irmãos, carregar cruz não significa mais nada do que considerar-se morto na sua própria vontade, então para seguir Jesus. Então assim nós podemos seguir Jesus.
Eu morri para os meus pecados, para o meu pecado, eu morri. É isso que Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue a si mesmo, negue. Toma a sua cruz. Você morreu por seus pecados. Nós não somos. Paulo fala assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo por causa de Jesus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso que quer dizer: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus foi crucificado. E quando a gente pensa no sacrifício de Jesus, quando nós pensamos ali naquela morte de Jesus, ali naquela cruz, nós sempre lembramos dos ladrões que estavam ao lado do Senhor Jesus. Mas quem foi crucificado com Jesus não foram os dois ladrões. Quem foi crucificado com o Senhor Jesus foi o nosso pecado. Foi o nosso pecado. Então nós podemos ver aqui o chamado de Jesus para as nossas vidas. Ele viu uma grande multidão. Jesus não importa com quantidade, Jesus quer qualidade. Já teve uma passagem que muitos não gostaram do discurso de Jesus e levantaram e foram embora e ficaram os 12 discípulos. Jesus olhou para eles e falou assim: quer aproveitar o fluxo? Não? Vocês também não querem aproveitar, levantar e ir embora também não? Pedro teve coragem de dizer: Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem resposta de vida eterna. Muitos são chamados, não se engane. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O evangelho é pregado a muitos para a salvação de poucos. Porque o Senhor Jesus não está chamando multidão, Ele está chamando discípulos. Chamando discípulos. Jesus colocou aqui nesse texto 4 condições para as pessoas que querem ser discípulos de Jesus. Primeiro, nós já falamos: amar Jesus mais do que a tudo e a todos. Carregar a sua cruz, que é essa luta que nós vamos ter. É uma luta que eu sempre falo, que todo dia quando a gente acorda de manhã, a carne grita: eu quero pecar. A carne grita, mas o Espírito Santo nos diz: sede santo, porque eu sou santo. Porque aquele que é sujo, suje-se mais, mas aquele que é santo, santifique-se mais. Nós temos o chamado para sermos discípulos do Senhor e não podemos fazê-lo de qualquer maneira. Outra condição é seguir a Jesus. E seguir a Jesus sem Cristo sem cruz é fácil. Eu dizer que eu estou seguindo Jesus, mas não está matando o seu próprio eu, não está renunciando a si mesmo, você não está carregando cruz, não. Você está vivendo como a proposta daquele ladrão na cruz fez. Se tu és Senhor mesmo, se tu és filho de Deus, salva-te e a nós também. Mas não tinha condição de ter salvação sem cruz. Não tem condição. Não tem. Esse é o evangelho fácil, que tem sido pregado, como foi falado naquele vídeo. O evangelho fácil, que tem muitas pessoas querendo seguir. Mas ser discípulo é diferente. Nós precisamos tentar, aquele que segue a Jesus, quer sempre saber a opinião de Jesus a seu respeito. O que a Bíblia não falar claramente para você, que eu acho difícil, que a Bíblia sempre tem resposta para nós, o Espírito Santo de Deus nos revela. Porque nós temos que ter sim no nosso coração sempre essa pergunta: o que faria Jesus em meu lugar? Então nós precisamos fazer o que Cristo quer, nós precisamos de imitá-lo. Como que ele falaria? O homem falou ali sobre vestes. Ali ele estava falando sobre coisas do passado, né, de alguns anos atrás, que os homens iam de terno, as mulheres iam só de saias. Mas hoje o que ele estava querendo dizer ali sobre o extremo que nós temos visto.
o extremo. Roupa não salva ninguém, mas pouca roupa também é péssimo testemunho que as pessoas podem dar. Então nós precisamos tomar cuidado, sim. Como é que nós vamos negociar? Nós precisamos renunciar a tudo. Nós precisamos ter obediência total ao Senhor e renúncia do nosso próprio ego. Esse é o chamado do Senhor Jesus. Lá no versículo 27 diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós não podemos obedecer o Senhor mais ou menos, só um pouquinho. Nós fomos chamados para sermos servos do Senhor e servi-lo de todo o nosso coração. Então não brinque com a sua vida cristã. Não brinque com sua vida espiritual. Aceite o chamado de Jesus para a sua vida. Seja discípulo do Senhor. Seja testemunha viva do Senhor aqui nessa terra. Nós temos aí já vivido, todo mundo já está enjoado de ouvir isso, que nós estamos vivendo uma pandemia. Mas nessa pandemia, as pessoas estão procurando discípulos do Senhor, para que eles possam seguir também, para fazer toda a diferença. Então que você seja esse, porque discípulo faz discípulo. Que você possa discipular uma pessoa, chamar essa pessoa para perto, e para que a pessoa possa amar Jesus e ser salvo para a glória do nome do Senhor. Não brinque com a sua vida espiritual, não brinque de servir ao Senhor. A gente serve ao Senhor com todo o nosso coração. Amém? Antes de nós orarmos, quero lembrar que toda segunda-feira nós temos nosso culto o nosso núcleo de estudo. Obrigado, Felipe. Nós temos nosso núcleo de estudo. Amanhã nós temos nossa escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, e à noite às 19h30. Então você, jovem, que pode vir à igreja, não fique em casa, venha, vamos adorar o Senhor junto. Mas se você não puder, participe desse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Lembrando que final do mês vem aí a nossa 24ª semana da Juventude Moriá. Você entrou na 12, né, Gal? Você entrou em qual, Felipe? Na 9ª. Eita! Né? Então, e assim nós vamos andando. Com a graça de Deus, nós já chegamos na 24ª semana. E o tema da nossa semana é volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. E aí você vai entender mais para frente o que nós estamos querendo dizer. Vamos orar? Fique em pé, você que está aqui. Fazer igual o pastor. Você está aí na sua casa, também fique em pé. E atenda o chamado do Senhor. Esse é o desafio. Atenda o chamado de Jesus para a sua vida. Pai, louva ao Senhor pela tua palavra, que sempre nos confronta, que sempre nos traz, Senhor, a realidade do que é servir ao Senhor. Meu Deus, nos livra, Senhor, de cair na tentação. Meu Pai, nos livra, Senhor, de te servir de qualquer maneira. Meu Pai celestial, que nós possamos ter o fogo do Senhor sobre nós. Meu Deus, livra os teus filhos da mornidão. Meu Deus, porque os mornos o Senhor vomitará da sua boca. Pai celestial, mas que nós possamos, Senhor, ter a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. E que nós possamos não só seguir perto, mas sermos discípulos do Senhor. É que oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês que aqui estão. Deus abençoe vocês que estão aí conosco no Instagram. Um abraço, Deus abençoe.